Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Voltando aí àqueles coloridos dos pedidos, né? É, esse já ficou em segundo lugar, né? Esse livro da Ana Casson. Então, eu vou estar colorindo ele com vocês, tá? Eu tenho outros vídeos de outras coisas para fazer? Tenho, sim. Mas eu preferi estar colorindo esse livro. Talvez faça mais os outros, não, talvez eu coloque alguma coisa entre um colorido ou outro, ou não, né? Isso vai depender muito da minha disposição, do dia, como eu estou, se é um dia mais corrido, menos corrido, né? Isso vai de muita coisa, tá? Porque colorido demanda um certo tempo, tá? Dependendo do colorido. Tem colorido que é rapidinho, né? Mas aí eu vou estar respondendo esse, que ficou em segundo lugar. Então, no caso, a primeira pessoa que me pediu que eu colorisse um livro importado, que eu nem falei quando eu fiz o da Lulu Maio, foi o Ricardo Reis. Ricardo Reis tinha me sugerido colorir pelo menos 4 livros importados, porque eu estava assim muito tempo sem fazer colorido em livros importados. Aí ele me sugeriu que eu fizesse colorido em escolhesse, né? Ele não estaria escolhendo, eu escolhesse qual preferia estar colorindo, né? Livros importados de preferência minha, mas que seria um pedido dele. Eu tinha feito 2 na época que ele pediu e tirei esses 2, aquele da Lulu Maio e esse aqui, e deixei aqui para uma oportunidade eu estar colorindo para ele. Só que depois, agora esses dias, surgiu uma ideia de juntar os livros que estavam aqui separados para colorir e fazer uma brincadeira com vocês, né? Vocês me desafiando qual livro fazer primeiro. O do Lulu ganhou, esse ficou em segundo lugar. Então, no caso, foi um pedido não exatamente do livro, mas sim de um livro importado dele. O segundo pedido, no caso aqui o pedido, né, da brincadeira, foi da Coloridos da Dani. Não, colorido da Dani. Peraí, que eu nem tô vendo o negócio direito, gente. Peraí, desculpe que eu deixei anotado aqui e tô me atropelando, tá? Peraí, desculpe aí. Calma, 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 que eu deixei anotado aqui para mim não me perder nos pedidos, tá? O Ricardo Reis. E o primeiro da brincadeira foi a Márcia de Lima, que pediu esse livro. O Van Radick pediu esse livro. Quem mais? Quem mais? Quem mais? O Cadu Reis, que deu preferência para esse livro entre os 5 que eu mostrei, né? E a Vanessa do canal Estojos da Van. Então foram esses os pedidos. Tirando o Ricardo, que era para comprar livros importados, ficaram pedidos de 4 pessoas da brincadeira, incluindo o Ricardo Reis de novo, né? Então, é esse livro que eu vou colorir. Como eu falei lá no pedido da brincadeira, desafiando a mim, que eu já tinha escolhido as imagens, que era só vocês escolherem um livro. Eu não mostrei para ficar aquele suspense, para vocês ficar pensando, né? Qual imagem será que ela vai colorir? Nesse livro aqui, deixa eu ir lá, eu escolhi essa imagem aqui. É uma espécie de mandala,
né? Que tem essas flores aqui, tá? E que exatamente o que eu vou fazer aqui, gente, não sei, eu vou descobrindo isso durante o vídeo, colorindo com vocês. E o lápis que eu dei preferência, eu peguei várias caixas, testei numa folha de papel, mas o que eu acabei selecionando mesmo para fazer aqui o colorido no canal foi esse, os lápis da Calur, essa caixa de 72 cores, tá? Aqui estão todos os lápis na caixa, deixa eu abrir essa caixa aqui. Não tirei nada da caixa, nada. Nada, a caixa está exatamente como ela é, tá? Ainda tem mais uma bandeja aqui embaixo. São 3 bandejas, tá? Eu vou até deixar essas bandejas já espalhadas aqui para mim fazer o colorido. Vou tirando os lápis aqui e vou fazendo, tá? Sem pretensão nenhuma de qual colorido, né? Que eu escolhi. Assim, pesquisei. Tô com a tabela, tá? Essa tabela veio na caixa. E eu fiz aqui, que fica mais fácil para minha base, né? Já que o outro eu acabei não pegando, mas esse eu peguei. Vai ficar aqui para mim, vou deixar aqui de ladinho, tá? Para mim estar escolhendo as cores para colocar aqui, tá? Vou dar uma arrumada aqui na mesa que eu deixei assim meio bagunçada. Essas caixas eu vou dar, essas bandejas eu vou dar um destino aqui melhor para elas e vou começar a colorir com vocês. Bom, gente, não sei se tá bom essa distância aí para vocês, ou se eu aproximo um pouquinho mais. Acho que assim tá bom, né? Então é isso. Aí o que eu fiz? Bom, desde que eu vi essa imagem, eu pensava nessas flores aqui, como se fossem plantas do fundo do mar. Eu coloquei na minha cabeça que, no caso, isso tinha uma referência a plantas do fundo do mar. E pensei num rosa assim, forte, num rosa mais assim, como é que eu vou explicar para vocês? Mais vivo, né? Num rosa bem mais vivo, nada de algo assim mais desbotado. Eu queria algo mais alegre, algo mais assim vistoso, né? Que chamasse mais a atenção. Então, o que eu fiz? Eu escolhi 2 tons de rosa aqui, bem assim, um tom mais forte e um mais fraco, para não pintar tudo de uma cor só. Pensei em colocar 3 cores, mas também eu achei que era desnecessário. Eu escolhi esses 2 aqui. Aqui, assim, na pintura do lápis, parece ser bem forte, né? Mas nem tanto, gente. Então, eu escolhi aqui, ó, o 16, né? Escolhi o 16 e o 10, tá? Eu vou estar passando para vocês por numeração, que para mim é melhor, porque esses nomes aqui vêm tudo em inglês, né? E tudo mais. É melhor eu passar para vocês dessa maneira. Então, uma parte eu vou estar fazendo com o escuro e o restante com esse mais clarinho. E essa florzinha aqui do meio, né? Que tem uma florzinha aqui no meio, eu escolhi para essas pétalas aqui o amarelo, tá? E o laranja, que no caso é número 40 e 33. Esse aqui é o 33 e esse é o 40, tá?
Posso até começar já por ele, tá? Vou fazer esse miolinho aqui, ó, com o laranja. Não vou fazer em todos, não vou fazer agora, mas sim, vou fazer em todos. E aqui nessa parte de baixo, eu vou estar pintando. Vou ver se eu consigo fazer isso com lápis só, né? Que a minha intenção é deixar essa parte de baixo aqui bem mais forte, porque no caso ela vai ter uma sombra, né? Eu acho que vocês estão conseguindo aí captar, né? Então, é que é pequenininho, né? E aqui eu já não vou fazer com tanta força que eu fiz na parte de baixo. Ali já ficou um amarelo mais escuro. E aqui eu vou fazer mais delicado, mais leve, tá? Ali eu calquei bem o lápis e aqui eu tô fazendo mais esfumado. Para não ter necessidade de estar usando 2 lápis amarelos. Pegar um, pegar outro, então ficou, tá vendo? Dá para vocês verem aí, ó, que embaixo ficou bem mais escuro e aqui ficou mais clarinho, tá? Essa tabela eu tô deixando aqui para tampar essa imagem para não distrair vocês. Então, esse aqui já foi. Então, vou fazer tudo da mesma cor, gente. Eu vou repetir as mesmas cores lá no outro. Eu vou fazer uma parte aqui com vocês e depois eu mostro todas essas prontas. Aqui é a mesma coisa, gente. O que eu vou estar fazendo aqui? É bem aleatório, não tem que estar assim, como eu vou falar? Fazendo tudo igualzinho, uma cópia, né? Não precisa estar estudando como eu vou fazer. Eu vou fazendo e vou fazer essas por cima primeiro. Eu acho que vou colocar alguma dessas que eu vou colocar por cima com ao escuro também. Tá? Tá vendo? Uma cor bonita, uma cor vibrante. Como eu queria, não queria nada fraquinho. Então, queria uma cor mais assim, que ressaltasse aí o negocinho aí, né, que a gente tá colorindo. Eu colori essa aqui. Vou fazer algo bem aleatório, gente. Aí daqui a pouco eu mudo, passo para outra. Ó, essa aqui de baixo também, ó. Eu acho que eu não vou fazer nada por volta, não sei ainda. Pensei em passar preto no fundo, mas também não sei ainda também. E é algo que eu ainda estou aqui imaginando, né? Depois desse aqui é tudo colorido, eu acho que se eu passar um lápis preto, eu acho que vai ficar legal. Então, deixa eu passar aqui também. Então, imagino que, ó, pra cá seja, não sei. Eu acho que nem era, gente. Eu acho que, não sei. Vou fazer aqui também. Oxe, esse negócio de preto no fundo e o cor no fundo é meio complicado, mas... vou fazer esse aqui também. Eu acho que aquele ali era um fundo, gente. Esse aqui, ó. Esse aqui não, que era dessa flor, mas esse aqui era o fundo. Igual aqui, ó. Aqui é o fundo. Então, meio complicado. Eu acho que vocês ainda não estão enxergando isso muito bem, né? Eu falei, ó, aqui é o fundo e aqui faz parte
da perninha da flor, né? Então é isso. Nossa, gente, é complicado. Que a gente não sabe o que vai fazer. É complicado. Isso aqui é meio confuso, gente. A gente fica meio perdido. Se eu fosse fazer tudo de uma cor só, aí ficava fácil, né? Mas como eu quero fazer com duas cores, como eu tenho que deixar algumas cores para fazer, aí eu não sei. Como é algo aleatório, não é algo estudado, né? Depois também que eu colocar a cor clarinha, aí algumas aqui eu acabo pintando também de escuro. As clarinhas vão ser poucas, né? Ai, gente, desculpa, eu quis desligar a câmera para espirrar, mas não deu tempo. O espirro saiu antes, desculpe aí. Eu não consegui segurar, gente. Tá frio, gente, tá bem frio. Vocês nem me vê assim de agasalho, né? Já fiz tantos vídeos aí em inverno sem agasalho. Mas aqui tá impossível. Hoje o tempo tá fechado, gente. O tempo de manhã, o céu apareceu com as... Assim, parecia que ia sair sol, sabe? Mas de repente o tempo fechou e tá descendo aquela friagem, descendo não, subindo aquela friagem na perna, sabe? Eu sentada aqui e vindo do chão, porque meu piso aqui é cerâmica, gente. É cerâmica e tá gelando. Tá gelando muito. Eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia que ele está indo. Tá? No caso aqui agora são 12h06. Tá? E ele vai às 6h30 da tarde. Eu ontem não consegui gravar. Eu ia gravar ontem, já deixei o lápis que eu ia colorir, deixei tudo preparadinho, mas não consegui. Ontem estava bem quentinho aqui, estava gostoso, sabe? Estava muito gostoso o tempo ontem. Mas infelizmente ontem eu não consegui gravar. E eu não tô querendo mais gravar à noite, porque força muito a minha vista, sabe? Então, tô dando preferência em gravar durante o dia. E esse vídeo também eu queria gravar de manhã. Levantei cedo para tentar gravar, mas quem disse a vocês que eu consegui gravar cedo, gente? Me diga. Não consegui. É tanta coisa para fazer, tanta coisa, tanta coisa. Mas aí que eu fiz, eu acabei almoçando um pouquinho mais cedo e vim direto para cá. Meu marido ficou lá lavando a louça do almoço, dando uma ajeitada lá na cozinha para mim, me ajudando lá para poder
eu tá gravando mais cedo para mim poder fazer as outras coisas que eu tenho que fazer ainda hoje. Depois de eu gravar esse vídeo, colocar esse vídeo, editar esse vídeo, eu tenho outras coisas para me fazer aqui, que aí eu já vou fazer mais tarde. Que aí não tem problema, que já tá ficando mais tarde, já tá mais escuro, essas coisas assim, já não vai ter problema. Eu antes tinha facilidade de gravar vários vídeos num dia só, mas hoje em dia eu já não tenho, né? Não sei se eu coloco mais um aqui, acho que eu vou colocar mais essa aqui. Tá vendo? Tá ficando bem legal. E dá a impressão que... É porque na planta mesmo nunca sai todas as folhas, todas as plantas de uma cor só, né? Deixa eu ver aqui, ó, essa aqui e essa aqui, com esse pedaço aqui. Essa ali eu vou deixar para fazer escura. Essa eu vou fazer clara. Como é que tá? Tá, né? Essa eu vou fazer clara. É o que eu disse, eu ainda vou deixar algumas aí para pintar escuro. Tá vendo? Como eu já fiz um pouco, já vai dando um mesclado legal. Ó, essas eu vou fazer escura, ou melhor, clara. Essa aqui também. Que eu vou mesclando aí, gente. Tá? Essa aqui também. O lápis gostoso, gente. Não é só nesse papel que é importado, não. Ele é um lápis gostoso. Tem tanto lápis aqui, gente, de caixa com 12, tem caixa com 8. E aí na hora que a gente vai colorir, a gente às vezes precisa pegar várias caixas para poder ter vários tons de verde, de azul, de rosa, aquela coisa toda. É o jeito, porque, né, a gente acaba acostumando uma caixa grande. Eu sei que a gente pode passar um lápis em cima do outro, criar outras cores, mas ninguém tá querendo isso, né? Ninguém tá querendo fazer isso. Deixa eu ver aqui o que mais que eu faço. Todo mundo dá preferência a colocar já a mão no lápis e já pintar com ele. Acho que isso aqui era dessa cor. Só passar por cima. Então, a gente quer uma coisa mais prática, mais rápida. Então, a gente já opta por um lápis que tenha mais cores. Antigamente, a gente sentia falta de um lápis com
36, 48. Agora a gente já sente falta de uma caixa de 72 para cima. Já não quer uma caixa com um pouco lápis. Deixa eu ver o que mais aqui. Esse aqui. Tá vendo, gente? Nada complicado aqui. Acho que não ficou nada, né? Ficou não. Ficou esses vãos aí. Que esses vãos eu vou estar fazendo alguma coisa aí nesse fundo. Ou tudo preto, ou sei lá, azul marinho. Não sei, gente. Não sei. Daqui a pouco eu vejo aí, tá? Deixa eu dar umas acertadinhas aqui nas falhas, que eu não quero falhar. Tá? Podia deixar uns cantinhos brancos, podia. Mas eu não quero, gente. Tá? Podia fazer com duas cores, começar com escuro e usar o claro. Também. Vocês podem também fazer isso, tá? Fazer tudo assim, né? Até a metade ou até quase a ponta do mais escuro, fazer o restinho de rosa, ou verde, ou azul, ou amarelo, a cor que vocês escolheram. Eu escolhi essa. Agora eu vou colorir essas outras três aqui. Já estou voltando para a gente continuar. Gente, eu terminei aqui, né? Que eu falei que eu ia fazer. E aproveitei e fiz esses miolinhos essas folhas com esse 40, que foi o que eu usei aqui para as pétalas, tá? E agora, né, eu estava terminando, falei, vou deixar umzinho o pessoal ver. Fiz todos esses moranguinhos, não, esses cogumelos, no caso, né? Aí eu tô usando o verde 127 e o vermelho, que é o 8. Então, aqui eu tô fazendo assim, ó, mais escuro, apertando o lápis. Aqui, ó, mais escuro. E aqui eu venho esfumando, para deixar mais clarinho, tá? Para usar apenas um lápis. Isso aqui eu vou deixar branco, aqui eu acabei pintando uma bolinha ali. E pensei em pintar com amarelo, mas não, depois eu vou fazer bolinha branca com caneta, tá? Vou estar pintando com caneta, fazendo branquinho aí. Tá? Agora eu vou passar para essas florezinhas aqui. Eu vou fazer um pouco e deixo uma ou duas para fazer com vocês. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus, eu liguei, pensei que eu estava gravando, eu desliguei. Seguindo com colorido, eu já fiz aqui ó, os botõezinhos que tem aí perdidos, né? Pelo desenho, deixei dois aqui para mostrar para vocês. Então, eu tô usando esse 20, né? Porque é diferente desse aqui, porque esse que eu fiz os cogumelos foi o 8, tá? E agora, com esse 20, eu vou estar fazendo as pétalazinhas aqui, ó. Né? Dá para vocês verem, né? Eu tô fazendo as pétalazinhas. Tem que ter bastante cuidado, porque são bem miudinhos, para não borrar. Tem que ter uma pontinha maior. Ó. Tá? E com aquele que eu já usei aí, o 40, eu vou estar passando bem forte, que é o mesmo que eu fiz aqui, ó. Bem forte. E depois no final dá uns pinguinhos brancos aqui, né? Ou com marrom, não sei. Aí eu vou decidir se eu ainda faço esses pinguinhos com o marrom ou se eu faço com o branco. Mas de repente o branco não vai pegar aqui por causa da cor, que é cor clara, né? Agora eu vou estar decidindo essas folhas, né? Eu acho que eu vou fazer aqui esse meiozinho
claro e aqui de escuro. De repente um degradê, não sei, eu vou ver aqui. Bom, já fiz as folhas todas, deixei essa aqui para fazer com vocês. Eu usei o mais escuro 124 e o mais claro o 97, tá? Então, eu vou estar fazendo o quê? Aqui no meio, eu vou estar fazendo mais forte. Acho que isso aqui tá fora do lugar. Acho que tá, né? Fazendo mais forte, vou aliviando a mão, deixando aqui mais clarinho. Aqui eu vou fazer um esfumado de um lado e do outro. Um esfumadinho com a mão bem leve. Aí, em seguida, eu vou com esse outro. Eu vou esfumando aqui também, mas aqui já é um pouco mais forte. Vou subindo e vou enfraquecendo o lápis. Para misturar com isso daqui, mas faço mais clarinho. Eu acho que eu troquei de lápis, gente. Eu troquei de lápis, era esse aqui, gente. Era esse aqui, por isso que ficou estranho. Ó. Agora já foi, né? Então, mas folha não é tudo igualzinho, né? Mas, na verdade, é esse aqui, ó. O 97 com o 102, tá? Que é esse tom aqui que ficou, ó. Esse tom aqui desse lado. Eu vou fazendo assim, um pouco mais forte em cima daquele verde. Esse ficou diferente, mas as outras ficaram todas claras, ó. Agora, esse outro que eu usei ali, esse mais escuro aqui, que é o 124, com, deixa eu ver se não, eu acabo confundindo as bolas aqui, né? É que os dois verdes são parecidos por fora, né? Então, agora aqui, esses galinhos, eu vou fazer assim. Chega os galinhos pra cá. Eu vou fazer assim, vou começar com ele. Vou dar uma esfumada. Eu vou subir. Como esses galhos são curtos, eu já não vou fazer tanta coisa. Eu vou... Eu acabei empurrando ali pra fora. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou começar, vou fazer uma parada ali. Aqui é a mesma coisa. Vou prosseguir com esse um pouquinho maior. Eu deixei um espaço ali. Vou deixar tudo preenchidinho. E com esse claro, que é o 97, eu vou tá puxando, ó. E puxando, vem de cima para baixo, de baixo para cima, puxando o verde escuro para baixo e fazendo o degradê. E aqui, ó, eu passo também para uniformizar, para dar tipo um blender. A mesma coisa aqui, ó, eu venho, puxo para cima, trago de cima para baixo, ó, mesma coisa, ó. Vou de um lado, do outro, e termino passando em tudo para dar um blender, tá? Foi o que eu fiz aqui no restante, tá? Ó. Tá? Tem umas esfumadinhas com esse daqui nos pedaços aí, de pedaço em pedaço. Agora eu vou passar para outra parte.
Bom, gente, eu já fiz as outras flores aqui. Agora eu vou passar para essa aqui, mostrando para vocês como eu fiz, tá? Eu usei esse lápis aqui, o 154, para fazer os contornos da flor. E o miolo da flor, né, eu fiz com esse aqui, 152. Então, é o seguinte, é isso aqui, ó. Bem simples, né? Nada que requer habilidade. E ela já tem aqui, ó, uma beiradinha para ajudar nisso, né? Foi daí que eu falei, vou fazer dessa maneira, né? E poderia estar fazendo aí de outra forma, mas por causa dessa beiradinha aqui, eu tive ideia de aproveitar para fazer assim, tá? Ela não tem esse risquinho até embaixo, né? Aqui, ó. Então, ela não tem isso, né? Com certeza não era para fazer desse jeito, né? E aqui agora com 152, eu só vou fazendo assim, ó, puxando daqui para lá, para não ficar uma marca aqui, né? Daquela parte ali. Eu vou puxando para mesclar, ó. Eu começo daqui para não deixar aquela marca ali, ó. A gata tá fazendo uma bagunça aí, gente. Ela acordou, escutou minha voz, acordou. E tá aí fazendo bagunça. Dei uma chamada nela ali, porque ela tá metendo a unha no meu sofá. Ele adora fazer as unhas nas coisas, né? Gato não é brincadeira. Se deixar, destrói tudo que você tem. É cortina, é tudo. Almofada. E eu, como não tava com muita paciência para fazer mais detalhes, porque ainda tenho que fazer vários detalhes aqui, não são poucas coisas que eu tenho que fazer. Aí essa florzinha aqui, ó, ela tem essas bolotinhas aqui. Eu peguei aquele mesmo lápis, 40. Ó, essa caixa aqui de lápis, ela não tem muito amarelo, não tem muita opção. Os amarelos que tem aqui é muito clarinho. Aí eu fiz tudo de uma cor só, gente. Tudo de uma cor só. As bolinhas, fiz tudo, tá? Agora, o fundo aqui, eu vou fazer de preto. Quando chegar aqui na beirada, eu não sei como eu vou fazer, mas eu quero tentar fazer bem retinho. Essas folhas aqui, elas vão ficar para fora. E acho que uma parte aqui desses cogumelos e algumas coisas aí não vão ficar dentro da marca, não, tá? Tá, eu vou, de repente, ou vou riscar com lápis, ou vou fazer a mão livre mesmo, não sei. Eu vou estar preenchendo aqui, ó, que aí tem umas partes aqui que tem, ó, uns vazadinhos. Então, esses vazadinhos, eu vou passar o preto, tá? Vou estar pintando tudo isso com preto, ó. Então, vai dar um certo trabalhinho. Não tem tanta coisa para pintar, mas sempre vai ter. E essas bolinhas aqui, elas vão desaparecer, tá? Mas depois disso aqui pintado, eu vou pegar a caneta Posca ou outra caneta qualquer
branca que eu tenho aí e vou criar essas bolinhas novamente, tá? Eu poderia estar usando uma caneta aqui? Poderia. Mas o ruim do preto é que se por acaso manchar pro outro lado do papel, eu não sei se mancha ou não, gente. Como eu nunca fiz isso, eu não vou dizer a vocês que mancha ou que não mancha, porque tem caneta que pode vazar assim, soltar mais tinta e aquela coisa toda e passar para o outro lado. Como eu não estou querendo que vaze para o outro lado, né? Eu tenho um pouquinho de medo. E eu não estou querendo passar tinta, gente. Porque se borrar, né, o lápis é mais fácil. O lápis é mais fácil de você controlar aqui para não estar passando em cima do colorido. Já a caneta, ela acaba passando, né? Então é isso, gente. Eu vou estar fazendo isso aqui tudinho, tá? Quando tiver pronto, eu volto para fazer os pinguinhos brancos, tá? Bom, gente, já fiz o fundo, ó. O que que eu fiz? Peguei essa tampa, coloquei aqui, risquei por volta com lápis e preenchi com preto. Porque a gente fazer a mão livre fica meio... Eu até comecei com a mão livre, mas vi que não tava ficando legal. Aí fiz assim, tá? Com essa caneta aqui, eu fiz os pingos grandes aqui, desconsiderando que tapou, né? Eu fui colocando mais, porque na verdade tinha menos, né? Então, eu desconsiderei. Agora, essas florzinhas aqui, elas têm... Quer dizer, tem não, né? Eu coloquei, né? Nas minhas ali, ó. Coloquei uns pinguinhos, tá? Bem aleatórios. Esse vai sair bem pequeno. Essa caneta aqui é a 10, tá? Então, a gente vai botando assim, bem aleatório, quantos a gente quer. Não tem uma quantidade certa. Se vocês quiserem fazer com uma caneta com a ponta maior, mais grossa, no caso, né? Vocês podem estar fazendo, tá? E nessas folhas aqui, ela já tem uns pretinhos aqui. Então, a gente acrescenta em cima dos pretos, ou desconsidera os pretos e vai fazendo, tá? O quanto quiser. É só ir batendo a caneta ali, ó, em cima dos pretinhos e mais em algum lugar, algum espaço vazio aí, e preenchendo para deixar mais bonitinho, tá? Deixa eu terminar aqui essa aqui. E é só isso, gente. E assim ficou o colorido, tá? Vou tirar isso daqui que eu não preciso mais, tá? E ficou assim, tá? A outra que eu usei foi a Posca 05 e essa daqui é a Gelly Roll 10. Dessa cor, ó. E ficou assim, ó, mais de perto dá pra ver os pinguinhos aí. Ah, eu esqueci de fazer os pinguinhos também. Peraí. Deixa eu ligar de novo aqui. Eu esqueci de fazer os pinguinhos, sabe aonde, gente? Aqui, ó. Só que eu não posso estar colocando agora a mão aí, ó. Nos cactos, gente. Cacto não, é... Que isso? Cogumelo, gente. Eu esqueci, tadinho do cogumelo. Ficou esquecido. Ô, pobrezinho. E aqui já tem as bolinhas, né? É só tacar em cima, porque eu não pintei. Tem algumas aqui até que vai ficar meio borradinha, mas não tem problema. Vou colocar umazinha aqui, ó. Que aqui eu acho que tinha. E eu perdi, não sei. Bom, ficou assim, gente.
Ficou assim. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Então, por volta, eu não vou fazer nada, porque eu já fiz o fundo assim, tá bom? Beleza? É isso, gente. Já anoiteceu, já tá escuro aqui. E eu ainda continuo colorindo. Fiquem com Deus. Agradeço muito por vocês estar sempre aqui comigo. Espero que todos que pediram para colorir esse livro tenham gostado da imagem que eu escolhi e do resultado final, tá? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ó, e não deixe de comentar, tá bom? Participar, enviar o vídeo para outras pessoas verem também. Tchau, tchau!